havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 206ª reunião plenária da 18ª legislatura, 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024. 144ª reunião plenária ordinária da 18ª legislatura. 92ª reunião plenária da segunda sessão legislativa 2022. 68ª reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa. 26 de outubro de 2022, quarta-feira, quando são 15h07, convido o nosso primeiro secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Boa tarde, vereador Indiomar dos Santos. Boa tarde, presidente Meirelles, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Agenda legislativa, expediente, votação da ata da reunião plenária número 204. Não havendo requerimento de leitura da ata, nem retificações a fazer, coloca em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado a ata da reunião plenária número 204. Comunicação ao plenário. Indicações e pedidos de providência em número de 26. Convites e outros documentos. Conforme o artigo 1º do artigo 224 do Regimento Interno, anunciamos a votação na próxima RPO da mensagem número 57 de 2022, que veta parcialmente o projeto de lei número 70 de 2022, de autoria do vereador Jordani Krug Campos Ramos e Regina Costa dos Santos, que cria o programa Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Pareceres. CCJ, favorável ao acatamento do veto parcial. Relatora, a vereadora Janaína Leite Portela. CCCDH, favorável ao acatamento do veto parcial, com voto contrário da vereadora Regina Costa dos Santos. Relator, vereador Leandro Curtis Rosso. Correspondência número 42 de 2022, Poder Executivo Municipal, em resposta a diversas proposições. Votação do expediente sem matéria. Seria isso, presidente. Muito obrigado, nosso primeiro secretário, vereador Indiomar. Passamos agora à pauta. Em primeira discussão prévia, solicito então novamente que o senhor faça a leitura dos projetos que estarão em pauta. Projeto de lei número 111 de 2022, gabinete da vereadora Janaína Leite Portela, denomina a via pública municipal H do loteamento Bem Viver, bairro Vila Matos, com o nome de Heloísa Goelzer de Almeida. Projeto de lei número 112 de 2022, gabinete do vereador Michel Oliveira, dispõe sobre incentivos fiscais para a realização de projetos culturais no âmbito do município de Passo Fundo e da outras providências. Projeto de resolução número 10 de 2022, gabinete do vereador Luiz Omar Valendorf, concede o título de cidadão emérito ao senhor José Sirdion Poitelvin Gomes, conforme especifica. Seria isso, presidente. Muito obrigado, meu primeiro secretário. Abertas as inscrições para os colegas vereadores que desejam discutir a matéria. Fiquem à vontade. É pauta, senhor vereador Gil Krug.
Estamos aguardando aí a finalização das inscrições para quem deseja discutir a pauta. Mais alguém deseja? Não? Oi? Escreve aí, faz favor, Marcela, vereadora Eva Valéria. Mais alguém? Encerradas as inscrições. Passamos a palavra agora ao vereador Renato Orlando Checker. Contemplado. Passamos a palavra ao Luizinho Valendorf, vereador do PSDB. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar sempre cada um de vocês, sempre de forma muito especial, muito carinhosa. E da questão da pauta, gostaria aqui, presidente, de pedir a atenção dos vereadores e vereadoras na questão do encaminhamento do projeto de resolução 10 de 2022 deste vereador, né, onde concede o título de cidadão emérito ao senhor José Sirdion Poitevin Gomes. Então, queria pedir para vocês, né, desse cidadão que talvez a grande maioria não conheça essa pessoa por o nome dela completo, mas esse se trata do grande radialista, locutor da rádio Uirapuru de Passo Fundo, senhor JG. Então, eu queria pedir a Vossas Excelências, né, que vai para as comissões agora, que nós possa conceder esse título importante de cidadão honorário a esta grande figura, esta grande pessoa, muito conhecida em nossa cidade, aqui em Passo Fundo, na região, né? Quem não conhece o radialista JG? Por muitos e muitos anos, JG, né, comandou aí o programa Repórter do Povo, na nossa grande rádio Uirapuru de Passo Fundo. Quem de nós não ouviu falar? Quem de nós já não escutou por muitas vezes, né, de manhã lá na rádio, né, esse grande radialista que merece todo o nosso respeito pelo trabalho? São 37 anos trabalhando só aqui na Rádio Uirapuru de Passo Fundo, então merece com toda certeza um reconhecimento pelo seu trabalho à frente desta grande emissora. Então, é isso hoje, presidente. Repito, o senhor José Sirdion Poitevin Gomes, nosso conhecido JG, tá bom? Passamos a palavra agora ao vereador Wilson Liu, contemplado. Então, agora com a palavra, vereadora Eva Valéria Lorenzato, contemplada. Todos contemplados, então? Gostaria de incluir na ordem do dia o projeto de lei número 103/2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a estruturação de sistemas, mecanismos e medidas de incentivo e apoio à inovação, ao empreendedorismo inovador, à ciência e tecnologia no ambiente municipal, empresarial, acadêmico e social do município de Passo Fundo. Passamos agora, então, à ordem do dia. Solicito ao nosso primeiro secretário, né, que faça a leitura do primeiro projeto. Isso. E antes da leitura do primeiro projeto, gostaria de registrar a presença aqui do Diego Gazarro, representando aí o Instituto Aliança Empresarial. Obrigado pela sua presença. Anteriormente já fizemos uma reunião junto com a Márcia Capelari, né? Estamos junto aí com as instituições, com as empresas do nosso município, para ajudar no crescimento e no desenvolvimento da nossa cidade. Tudo que for de bom para a nossa sociedade, conto com a Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Também registro a presença do nosso secretário das Relações Institucionais da Transparência, Edson Machado, acompanhado da Camila. Tá bueno? Sendo assim, passo a palavra agora para o nosso primeiro secretário, que faça a leitura do primeiro projeto da ordem do dia, que estará em discussão e votação. Em discussão e votação, projeto de lei número 113/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal,
dispõe sobre a estruturação de sistemas, mecanismos e medidas de incentivo e apoio à inovação, ao empreendedorismo inovador, à ciência, à tecnologia do ambiente municipal, empresarial, acadêmico e social do município de Passo Fundo. Pareceres, CCJ, favorável, relator, vereador Wilson Pedro Liu, com voto vistas do vereador Tadeu Moraes Trindade. CFPC, favorável, relator, vereador Alberi Nascimento Grando. CCCDH, favorável, relator, vereador Leandro Curtis Rosso. Abertas as inscrições para os colegas vereadores que desejam discutir o projeto que está na ordem do dia. Enquanto os colegas vão fazendo a sua inscrição, gostaria de registrar a presença aqui da Pauline Antunes, representando aqui a Comissão da Diversidade OB Passo Fundo. Seja bem-vinda, fique à vontade. Acordo? Acordo? Vamos lá, então. Em votação. Rudinei vai escrever? Não? Então, não temos ninguém para a discussão do projeto. Vamos direto e reto para a votação do projeto de lei número 103/2022. Encerrada a votação. Projeto de lei número 103/2022, votação aprovada por 15 votos favoráveis, nenhum contrário e 5 ausentes. Passamos agora ao próximo projeto. Substitutivo ao projeto de resolução número 05 de 2022, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, cria, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, a Escola Legislativa e da outras providências, com emendas da CCJ, pareceres, CCJ contrário ao projeto e às emendas, favorável ao substitutivo, com subemendas, relatora vereadora Ada Cristina Munareto. CFPC contrário ao projeto e às emendas, favorável ao substitutivo com subemendas da CCJ, relator vereador Gleison Túlio Consalter. Primeiras subemendas, né? Silvia, primeira votação das subemendas. Tá. Alguém deseja discutir o projeto? Está aberto as inscrições. Então, acordou. Coloco em votação, então, primeiro as subemendas. Tá? Primeiro votamos as subemendas e depois, na sequência, o projeto. Isso. Sim. São subemendas redacionais. Subemendas redacionais só para corrigir o texto. Só redacional.
É encerrada a votação. Votação agrupada. Votação aprovada por 17 votos favoráveis, nenhum contrário, 3 ausentes. Passamos agora, então, à votação do projeto substitutivo. Convido os colegas vereadores que possam votar. Agora o projeto original. Presidente, já que ninguém utilizou o tempo da tribuna, fica aqui, dá o meu nome, mas também esclarecimento para toda a população que nos acompanha nas redes sociais, que esse é um projeto extremamente importante. Ele vem em uma construção desde o ano passado. Houve a construção coletiva de todas as comissões e todos os vereadores. Então, realmente, a casa inteira, sem exceção de nenhum vereador, está de parabéns, pois é um projeto que, com certeza, vai agregar muito à comunidade e é uma iniciativa do Poder Legislativo Municipal de Passo Fundo. Então, fica aqui, parabéns a todos os demais colegas e que a comunidade saiba disso. Renato Orlando Checker. Professora Regina. Cláudio Luiz Rufa Soldá. O papo tá bom, né? Cláudio Luiz Rufa Soldá já votou, tudo certo. Aguardamos a professora Regina. Tudo certo, tudo ok. É encerrada a votação. Vamos para a apuração. Eu não voto. É só se der empate. Substitutivo número 1, 2022, projeto de resolução número 5/2022, votação aprovada com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, 3 ausentes. Encerrada a ordem do dia, passamos agora à comunicação de lideranças. Inscritos, liderança de oposição é o primeiro. Ou a primeira? Com a palavra, vereadora Regina dos Santos. Boa tarde, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha. Não é por acaso que está aqui ainda o cartaz, que já falei sobre esse assunto das inscrições das escolas da rede municipal na última semana. Gostaria de continuar refletindo com este parlamento sobre esse assunto. Seguem várias ligações da comunidade com a dificuldade de conseguirem inscrever as crianças na etapa creche da educação infantil, mas o problema desta vez não é o sistema, não é a falta de auxílio, mas sim o número de turmas que não corresponde à necessidade aí da comunidade. Eu acho que é bem importante voltar a falar nesse assunto, porque tem algo que eu gostaria de refletir com os senhores e senhoras, que a educação infantil e o ensino fundamental é de responsabilidade do município. Existem outras etapas de ensino que o município não tem necessariamente como uma obrigação estar dando conta da demanda. Por exemplo, a Universidade Popular, os cursos profissionalizantes, o ensino médio,
ou seja, as outras etapas de ensino. O que eu observo? Que o município de Passo Fundo vem dispondo um valor significativo do seu orçamento para outras etapas do ensino, que eu não estou dizendo que não são importantes, e que, de fato, nós precisamos dar atenção a essas etapas se o Estado não está fazendo. Mas cabe aqui lembrar que antes de assumir outras etapas, que a gente consiga garantir o que é de nossa atribuição, de nossa obrigação, que é a educação infantil e o ensino fundamental. Então, fica mais uma vez essa preocupação. Nós estamos agora em um período de planejamento para o próximo ano, mas me preocupa o fato de continuarmos com falta de vagas na etapa creche. E aqui eu quero dizer para os senhores que o nosso problema não é espaço físico. Aqui perto tem a Escola Criança Feliz, recém-inaugurada, que tem 4 salas de aula que não são ocupadas no turno da manhã. Só tem uma turma funcionando na escola no turno da manhã. Se nós pegarmos a escola André Zafari, também a gente vai ver que tem condições de atender um maior número de crianças, no entanto, nos falta profissionais. Então, fica registrado a nossa preocupação e também o nosso compromisso com esta pauta de, junto com a administração municipal, buscar soluções que venham ao encontro. Porque não basta construirmos 5 novas escolas se não tem profissionais para trabalhar nessas unidades de ensino, né? Então, fica a preocupação. O segundo tema, nesses segundos que me restam, que gostaria de conversar com os senhores e senhoras, é sobre a eleição do domingo. Não existe uma oposição mais democrática do que a nossa. Na nossa oposição, tem pessoas que são Lula, tem pessoas que são Bolsonaro, tem pessoas que são Leite, tem pessoas que são Onix. No entanto, a gente tenta entrar num denominador comum, que esta vereadora que os representa tragam pautas que venham ao encontro de não ferir, né, de forma nenhuma o processo democrático da oposição. É com esse espírito que precisamos ir às urnas nesse domingo, respeitando o processo democrático. Independente de quem vier a vencer, foi escolhido pelo povo. Ontem era o Dia Nacional da Democracia. Nós, enquanto representantes do povo, precisamos sim firmar o nosso compromisso em sermos exemplos de garantir com que a democracia ela aconteça sem violência, sem discurso de ódio e que vença quem a população vier a escolher. Porque no outro dia, enquanto a gente briga aqui, eles estão lá negociando os cargos, fazendo a distribuição dos ministérios, das secretarias. Então, cabe aí desejar uma boa eleição para todas e todos e que vença quem o povo assim desejar. Obrigado, presidente. Passamos a palavra agora à liderança do governo, doutor Alberi Grando. Prezado presidente Evandro Meirelles, demais componentes da nossa mesa diretora, eu retomo as palavras e cumprimento a professora Regina, que de fato precisamos sim que as pessoas pensem um pouco, principalmente agora que comemoramos o Dia da Democracia. E muita gente, de repente, nem sabe o que é democracia. Vou dizer isso porque é uma verdade. Democracia diz apenas, ou diz, que temos que fazer aquilo que a população quer que se faça. O governo do povo, das pessoas. E eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas no Brasil hoje não está gostando do que está acontecendo. Ontem, por exemplo, em Santa Maria, deu briga dentro da Câmara de Vereadores. Briga de ter que suspender a sessão. Que, aliás, aqui na nossa casa também aconteceu alguma coisa parecida. Isso, falando em democracia,
tenho certeza absoluta que a população, de maneira geral, não gosta disso. Não gosta disso. Então, vamos pensar um pouco na tal democracia que se fala e avaliar toda a situação. Tomara que tudo corra bem nesse domingo e na segunda-feira possamos estar aqui, vereador Evandro, nos abraçando. Independente de quem ganhar para governador do Estado, presidente da República, daqui a um mês estamos do mesmo jeito, quase do mesmo jeito, se for o caso. Então, ânimos exaltados, eu estou na política há 40 anos, nunca vi uma situação tão ruim, tantas ofensas, tantas pessoas maldizendo os outros, né? Em troco do quê? Não vale a pena, com certeza. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um agradecimento especial a todos aqueles que nos ajudaram na sessão solene, onde homenageamos com o título de vereador emérito 2022, doutor Paulo Santos, que foi uma sessão muito linda. Quem teve o prazer de comparecer gostou com certeza. Inclusive o discurso dele, que foi praticamente poesia, o poema, foi sensacional. E agradeço especialmente os funcionários aqui do Legislativo, que nos ajudaram bastante na pesquisa de dados, na elaboração e principalmente durante a nossa sessão. Por outro lado, eu quero lembrar, comunicar para quem não sabe ainda, que no dia 3 de 11, quinta-feira, às 10h30 da manhã, estaremos inaugurando o Hospital Dia da Criança, do Rufa. O senhor que sempre se dedicou bastante a essa questão da saúde, né? Então, todos estão convidados, porque é um evento muito importante. Eu que trato de crianças, sei a importância que tem para um pai, para uma mãe, ter onde levar o seu filho no momento, né, de doença, no momento de aflição. Então, está marcado para o dia 3 de novembro, uma quinta-feira, às 10 da manhã, lá no Hospital César Santos, a inauguração do Hospital Dia da Criança. Com certeza, muito serviço será prestado à saúde de Passo Fundo. Em relação à professora Regina, eu também tenho preocupação em relação à questão das crianças da educação infantil. E vou externar ao nosso secretário Adriano sobre essa sua preocupação e temos certeza absoluta que nós todos estamos juntos nessa. Nós temos que favorecer que as crianças tenham a sua matrícula garantida e possam estudar. O que emancipa uma pessoa é a educação. Nós temos que brigar por isso, então. Pode ficar certo, professora Regina, que o seu pedido será, com certeza, ouvido. Muito obrigado. Passamos a palavra à bancada do PSD. Ausente? Opa, tá ali. Aguardamos então o vereador Gil Krug. Vereador Leandro Rosso, se quiseres, está à disposição o plenarinho para atender a nossa população ali. Ficam mais à vontade. A casa aqui é do povo. Fiquem à vontade. Boa tarde, presidente. Com licença, um pouquinho. Sim, senhor. Agradecemos a presença de vocês aqui. O que precisar da Câmara de Vereadores, estamos sempre à disposição. Passamos a palavra, então, agora à bancada do PSD, vereador Gil Krug. Boa tarde. Boa tarde, presidente Evandro Meirelles. Boa tarde à mesa diretora. Boa tarde a mais nobres colegas, público presente nos acompanha em casa. Senhores, uma boa tarde especial também aos meus amigos, motoristas de aplicativo, que se dirigem a essa casa agora à tarde. Senhores, algo muito importante que venho ressaltar agora, presidente, é o que está acontecendo nesse exato momento. Estamos recebendo os motoristas de aplicativo do município de Passo Fundo, onde vieram cobrar condições de trabalhar regularmente dentro da lei, dentro da nossa legislação. Pois todo mundo sabe, desde o ano passado, vem fazer um trabalho imenso em cima dessa classe para regulamentar o serviço, dar condições iguais e dignas e trazer segurança para a nossa população, tanto para o motorista quanto para o cidadão que utiliza o serviço.
Sabemos que a parte burocrática administrativa é um pouco lenta, mas precisamos de prioridade. Está aqui um dos exatos momentos onde somos cobrados pela população, pois todos os senhores, assim como eu, nós 21 vereadores fomos eleitos por essa população, de uma forma democrática de direito. Então fica aqui, secretário Edson, um pedido especialmente. Tá? Entrei em contato ontem, tive essa semana já uma reunião trabalhando, falei ontem com o doutor Adolfo também, onde pedi uma prioridade, peço que o senhor insista novamente na prioridade, pois estamos esperando o decreto para que possamos começar a fiscalização, aonde está acontecendo algo que essa casa já vetou em nossa cidade, e muitos empresários, muitas empresas acham que aqui é uma terra de ninguém, aonde desmerecem o serviço, o reconhecimento de nós, vereadores, e do Poder Executivo. E nós temos que mostrar que Passo Fundo é uma terra legal, aonde o trabalhador aqui tem toda vez razão e condição, né, Valéria, de trabalhar dentro da legislação, pois o trabalho digno e justo, ele é muito honrado. Então, secretário Edson, fica aqui esse pedido, em nome não só meu, mas tenho certeza que de todos os vereadores, para que esse decreto seja feito o quanto mais rápido possível. Ontem estive conversando com o secretário adjunto Huberson, aonde já chegamos no consenso, onde as fiscalizações em cima desse serviço da forma ilegal irá ser muito forte e com certeza iremos colher bons frutos e melhores condições de trabalho para essa classe que cada vez vem mais se ampliando, e nós, com certeza, usuários que utilizamos o serviço de aplicativo também queremos gente honesta, digna e de caráter, trabalhando regular pela forma da população, assim trazendo segurança para todos. Beleza? Então fica aqui esse pedido, secretário Edson, não apenas em meu nome, sim da população de Passo Fundo. Um forte abraço, meu muito obrigado. Muito bem. Passamos a palavra à bancada do PSC, vereador Renato Orlando Checker. Chequinho. Boa tarde. Boa tarde, meu presidente. Meirelles, Evandro Meirelles, demais colegas vereadores, comunidade que está aqui presente à tarde de hoje, meu amigo Franco, fica à vontade aí, meu taura velho. Vim na paz hoje, pelo menos a camisa branca, símbolo da paz, né, Rosso? Boa tarde, a turma aí. Só que tem coisas que realmente tem que ser falado. E as pessoas que vêm aqui com demagogia, falar em democracia, também não dá para tolerar, né? Falam tanto em democracia, mas daí não falam o que está acontecendo no presente momento. A maior máfia envolvida entre as rádios no nosso Brasil, aí não falam o que eles estão fazendo. Só nos últimos 14 dias, 154 inserções a mais do presidente Bolsonaro. As rádios negando anúncios do presidente Bolsonaro e do Lula a todo vapor. Mas rádios, não todas, não vamos generalizar, nunca me enganaram. Há muito tempo aqui na nossa cidade de Passo Fundo, eles venham com toda essa tendência, puxando o assado para o governo de ladrão, distorcendo notícias do nosso presidente Bolsonaro a todo momento. Então aqui em Passo Fundo, Candeias, temos que analisar se teve essa fraude ou não. Temos que analisar aqui, das nossas rádios aqui, tanto a Planalto como a Urapuru, que não é de hoje que, na boca de alguns radialistas, eles distorcem todo o trabalho, todo o governo do presidente Bolsonaro, não é de hoje. Eles não sabem nem passar uma informação correta para a nossa comunidade de Passo Fundo, e esse vereador aqui é testemunha disso. Nessa última eleição aí, as duas rádios, a Planalto, pela boca de alguns radialistas, e a Urapuru, pela boca de alguns radialistas, conseguiram passar notícias tendenciosas, mentirosas, deste candidato aqui. O meu irmão era candidato a deputado estadual, desistiu de sua candidatura, a rádio
nas suas falas de seus radialistas, insinuaram que era o vereador Tchequinho que tinha desistido da candidatura. Será que isso me prejudicou? Então, Meirelles, radialista, não estou aqui generalizando, até porque tenho muitos amigos meus radialistas que eu respeito, mas são tendenciosos, mal informados. Não dá para acreditar que são mal informados, né? De eles não saber quem é Renato Tchequer e Benhur Tchequer, de eles não saber quem está no Poder Legislativo da Câmara de Vereadores de Passo Fundo hoje, é muita notícia tendenciosas. Então, colegas que defendem tanto a democracia, em primeiro lugar, democracia comigo não é apoiar bandido. Apoiar um ladrão confesso, condenado em terceira instância. Isso é democracia, colegas? Isso não é democracia, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha apoiar um ladrão. Será que o partido PT não tem outros candidatos para colocar ali, para mostrar que uma democracia não tem nada a ver com um assassino político? Será que não tem outro? Então tem que ser falado sim. Democracia, no meu entendimento, não é apoiar um assassino político, condenado por ladrão, e a corja deles, todos foram presos, todos os ministros do PT foi preso por roubar, por ser ladrão. Isso tem que ser falado aqui. E o povo, faça o que quiser nas urnas. Querem acreditar numa esperança ou querem acreditar num bandido que nos roubou o tempo todo? Se eu fosse o presidente Bolsonaro, democraticamente dentro da lei, já tinha agilizado essa situação aí. E estou na esperança ainda, que até sábado o nosso presidente Bolsonaro faça o que tem que ser feito. Para bandido não se dá que suco. Passamos a palavra ao Republicanos. Passamos a palavra agora ao vereador Rodinei Candeias. Peço a compreensão dos colegas que respeitem cada manifestação. No momento que o vereador descer, deixe cada um se retornar à sua bancada, né? E cada um respeitando as suas posições ideológicas. E cada um terá o seu espaço e poderá falar o que bem entender. Com a palavra agora, então, o vereador do Republicanos, Rodinei Candeia. Boa tarde. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, nós estamos diante do maior escândalo eleitoral da história desse país. Não se teve notícia de uma fraude desse tamanho anteriormente acontecida. Isso que foi noticiado da supressão do material publicitário do presidente Bolsonaro, da coligação do PL, nas rádios do país todo, nunca houve notícia de que isso tenha acontecido. Pior do que isso decorre da falta de envio da propaganda eleitoral pelo TSE. Tal circunstância já vinha sendo denunciada por um servidor do TSE, inclusive com registros na Polícia Federal. Assim que juntadas as provas e auditorias, relatórios do Ministério das Comunicações, pela coligação do presidente Bolsonaro, esse servidor foi imediatamente exonerado, como se fosse o responsável pela ocorrência das fraudes.
Segura um tempo, por favor. Pedir a compreensão dos colegas que estão no plenário. Há um desequilíbrio. Obrigado. Há um desequilíbrio brutal na propaganda eleitoral. E isso realmente pode ter interferido nas votações do primeiro turno e certamente interferiria nas votações do segundo turno, não fosse a descoberta dessa situação horrorosa. Para piorar, o servidor exonerado comunicou o fato à diretora do serviço, que é casada com o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. E isso precisa ser investigado, apurado e trazido a público. O The Wall Street Journal noticiou essa semana que há uma tendência do TSE em favorecer o candidato Lula, o candidato do PT, em todas as decisões contrárias ao outro candidato. Não bastasse isso, aparentemente de dentro do TSE sai uma fraude gigantesca interferindo no processo eleitoral. Isso precisa ser esclarecido. A melhor solução realmente, senhor presidente, era suspender o segundo turno e dar o prazo para que isso fosse apurado e, se for o caso, até mesmo de cassação de chapa eleitoral. Ou então, que se recompusesse de uma maneira adequada o equilíbrio nessas eleições. Do modo como está caracterizada uma fraude dentro do TSE. E isso merece esclarecimentos e responsabilização. Não bastasse a censura que o TSE impôs nesse país. De outro lado, se querem motivos para considerar que Lula foi condenado e merecia estar na cadeia, eu vou lhe passar 13 motivos. 1. Triplex do Guarujá. Estão aí as provas. Publicação da revista Época de 2017. 2. Reformas no triplex. Todas as provas. Valor 770. 3. Depósito dos bens. 1.300.000. 4. Sítio em Atibaia. 5. Prédio do Instituto Lula, 12 milhões de reais. 6. Dinheiro para o sobrinho, 20 milhões de reais. 7. Dinheiro para o filho. Passamos a palavra agora à bancada do PT. Vereadora Eva Valéria. Ai, tem gente querendo terceiro turno, né, vereadores? Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha. São muitas emoções, né? Última semana, antes do segundo turno, e é o que eu dizia aqui. Nós que estamos ocupando um mandato, ouvimos a comunidade nos questiona. E aí me chamou bastante atenção, teve fala do Papa, né? Falando de Nossa Senhora Aparecida e dos brasileiros. Mas lembrando aqui, gente, do atual governo Bolsonaro, né? O que a sociedade tem falado sobre o orçamento secreto, sigilos de 100 anos. O que será que tem para um presidente, um governo querer impor sigilos de 100 anos em informações que deveriam estar no portal da transparência? Mansão do Flávio Bolsonaro, não sei, não tenho certeza, mas parece que 6 milhões
Tem o debate aí também sobre a questão de 51 imóveis em dinheiro vivo. Não é casinha do Minha Casa Minha Vida, hein? Nem da tal da Casa Verde e Amarela, são mansões, minha gente. E tudo o que aconteceu da CPI da Covid, quantas denúncias, quantas mortes por falta de vacinas. Mas eu também quero falar de coisas boas hoje aqui. Eu quero também, hoje eu estou bem saudosista, vereador Rufa. Estava lembrando aí do que foi os governos do PT para a nossa cidade, secretário de Passo Fundo. Olha, comunidade, eu cheguei a anotar aqui alguns dados. Em Passo Fundo, os governos do PT trouxeram para a cidade Universidade Federal da Fronteira Sul, com o curso de Medicina. Sexta-feira à noite comemoramos os 15 anos do IFSUL, com todos os cursos gratuitos para a nossa comunidade. Antes do PT, eram 14 mil matrículas no ensino superior em Passo Fundo. Com os governos do PT, chegamos a mais de 23 mil matrículas. Em 2013 e 2014, foram criadas, comunidade, olhem só, 18 novas universidades federais e 173 campos universitários, praticamente duplicando o número de alunos. Dados do Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, mostram que em 2002, o número de estudantes matriculados no ensino superior era 3,5 milhões. Em 2010, o último ano de Lula no poder, chegou a 6,4 milhões. Em 2015, o último ano da Dilma, do PT no poder, o Brasil tinha 8 milhões de estudantes matriculados no ensino superior. Atualmente, vejam esse dado, são 8,6 milhões de alunos no ensino superior. Praticamente não teve nenhum aumento no atual governo. E sem contar Bolsa Família, mais de 3 mil famílias atendidas, olhem só, mais de 27 mil novos postos de trabalho formal, 6,1 mil unidades habitacionais no Minha Casa Minha Vida, mais de 11 mil alunos no ProUni, mais de 10 mil alunos pelo FIES, 6 creches construídas até 2016, 7 ônibus entregues ao município, 54,3 mil pessoas beneficiadas com medicamentos gratuitos, 6 postos de saúde construídos na cidade até 2016. E por isso eu termino com o que o Papa, nosso querido Papa Francisco, disse: rezo a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que liberte do ódio, da intolerância e da violência. É isso que nós esperamos a partir de domingo, povo brasileiro. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora. Bancada do Solidariedade. Eu estou contemplado com as palavras da vereadora Eva. Bancada do Cidadania. Declina. Bancada do PDT. Vereadora professora Regina. Vou pedir para o Miqueias colocar para nós a imagem que eu mandei para ele. Quero começar o tempo hoje de fala da nossa bancada do PDT com a seguinte frase: tenho tão nítido o Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói o Brasil que é. Darcy Ribeiro. Hoje, centenário do nosso mestre Darcy Ribeiro, que se estivesse vivo estaria completando 100 anos. Retrata muito da realidade que temos. Então, utilizar a fala do PDT hoje e não resgatar essa frase tão simbólica de Darcy Ribeiro e, ao mesmo tempo, tão atual. Darcy Ribeiro, ele acreditava na transformação da sociedade
através da cultura e da educação. Quando a gente vê esses dois eixos, que independente do posicionamento político, partidário de cada um dos senhores e senhoras, ou ainda ideológico, a gente tem que concordar que temos e que no nosso país se deixa muito a desejar no que diz respeito à educação, à cultura. E aí não é à toa todas as dificuldades que temos de desenvolvimento do nosso país, porque infelizmente essas áreas muito pouco se investe. Já dizia, né? Educação não é gasto, é investimento. Frase essa do nosso saudoso Leonel de Moura Brizola. Então, estamos aí hoje comemorando o centenário de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, para nós, sobretudo quem é da educação, sabe o valor que ele teve para a educação desse país, para a escola de tempo integral e tudo o que representa uma política de desenvolvimento, tendo como pilar fundamental a educação. Que o legado de Darcy Ribeiro permaneça vivo e que quem segue nesta batalha diária em defesa do que ele acreditava, que todos os dias se recorde do quanto precisamos avançar nessas importantes pautas. Queria aproveitar também esse tempo para falar sobre o dia 28 de outubro, Dia do Servidor, da Servidora. Aqui quero aproveitar a oportunidade, agradecer aos servidores e servidoras da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, com muita gratidão por tudo que fazem, pelo suporte que é dado todos os dias para a comunidade, para que o serviço desta casa continue com a excelência. Então, parabéns a todos os colegas, servidores e servidoras da Câmara de Vereadores. E também parabéns aí para os servidores públicos da Prefeitura de Passo Fundo, que garantem os serviços essenciais para a nossa população. Servidor público, infelizmente, muitas vezes ele é confundido com quem passa o dia todo tomando cafezinho. Poucas vezes a gente lembra que o servidor público é a professora, é o professor, é assistente social, é o Cacá que está aqui nos dando o suporte nesse plenário. A gente faz referência ao alto escalão do serviço público, né? Aqueles que, de fato, a gente até questiona o seu salário, mas não é a realidade da maioria. A maioria ganha um salário muito baixo, muito mais baixo do que é divulgado hoje, e que, infelizmente, esses são massacrados, né? São massacrados diariamente. A gente aplaude as enfermeiras, muitas vezes, né? No período de pandemia foi assim, mas a gente não lembra que muitas dessas enfermeiras são servidoras públicas. A gente aplaude o professor, a professora, o brigadiano, né, que faz a nossa segurança, mas poucas vezes a gente lembra que eles são servidores e servidoras e que merecem, sim, o nosso respeito. Não poderia deixar essa data de passar em branco. Já peço meus 3 minutos de vereadora. Presidente, por favor. E também para fazer um alerta para esta categoria, que já vem tendo muitos ataques aos seus direitos, que não param. Foi congelamento dos gastos, ficaram sem reajustes, alguns, inclusive, estão condenados a esses 2 anos de pandemia, não receber seus direitos garantidos em seus planos de carreira, a Previdência Social e todos os ataques que tivemos nos últimos anos. E tem um que, se vier, será difícil de manter o serviço público. E aqui falo da PEC 32. Essa casa já me ouviu falar algumas vezes sobre ela. A PEC 32, ela não foi suspensa, ela continua tramitando no Congresso. E ela é extremamente prejudicial ao serviço público, porque ela ataca, sobretudo, as atividades fins: saúde, educação, segurança pública, assistência social. Então, quem vai sentir o efeito dela é a nossa população, porque ela faz uma transformação na carreira dos servidores e abre brechas que, para mim, é inadmissível. Em vez de termos servidores públicos, teremos servidores políticos.
Servidores que estarão a serviço do governo e não mais do Estado. Isso é um problema, porque muitas das denúncias no serviço público, cabe lembrar que são feitas por servidores e servidoras porque tem garantido a sua estabilidade. Estabilidade esta que está sendo colocada em xeque nesta PEC 32. Cabe lembrar ainda que essa PEC 32 ela faz uma outra mudança na previdência dos servidores, porque também terá impacto nos regimes de previdência. Essa PEC ela facilita a demissão de servidores, facilita a perseguição a servidores. Esta PEC poderá reduzir em 25% o salário dos servidores e servidoras. E aí eu não estou falando do alto escalão do serviço público, porque esses não serão atingidos pela PEC 32. Esta PEC, ela também acaba com as gratificações, funções e com órgãos públicos por conveniência de governo. E isso é muito sério. Nós concordamos que temos que ter uma reforma administrativa, mas temos que ter a reforma política, acabar com o auxílio paletó do judiciário, por exemplo. Temos que ter uma reforma no judiciário. Se a gente quer discutir reformas, a gente tem que começar com quem ganha muito, e não com quem está aqui diariamente garantindo o serviço público. Meu abraço, meu carinho e a minha luta ao lado de cada servidor, servidora, pela manutenção do serviço público de qualidade e, sobretudo, pela dignidade da nossa gente. Porque são esses senhores e senhoras que mantêm diariamente o serviço público com a qualidade que temos. Muito bem, vereadora. Próximo inscrito, bancada do União Brasil, vereador Rafael Colucci. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Última semana, última fala, então, antes da eleição, para a gente não deixar dúvida, vereador Gleison, que a gente tem posição, né? A minha sempre foi clara, sempre disse que meu voto é do presidente Jair Bolsonaro, também do Onix 22, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu acho que eu nunca pensei na vida em ver isso, vereador Rufa. Bota a foto para mim, Miqueias. E é por isso que eu não voto e não me junto com qualquer pessoa por causa de voto, vereador Candeia. Ex-vereador Juliano Rosso com adesivo do 45. Ex-deputado Juliano Rosso com adesivo do 45. Se juntam com todos para ganhar a eleição. 45 agora é o número do 13. É a mesma coisa. Quem votar no 13 vai estar votando no 45. Quem votar no 45 nessa eleição está votando no 13. Não existe outra. Então, chega a ser um pouco repugnante ver que para ganhar voto tudo vale, para falar dos outros não vale. Então, por isso que a gente tem que ter posição mesmo, mostrar em quem que a gente vai votar, por que que a gente vai votar. A minha escolha é essa, é pela família, é por aquilo que eu acredito. Respeito aqueles que pensam ao contrário, que votam. Isso é a escolha de cada um. Mas também respeito é minha. Respeito é minha porque eu cheguei até onde cheguei tendo posição, não ficando em cima do muro. E isso aqui, para mim hoje, vereador Inharã, uma das imagens que eu nunca pensei em ver. 45 agora é o 13. 45 é o número do 13. E o 13 é o 45. Que barbaridade! Que barbaridade! Desceu da parte, vereador Tchequinho. Não, isso aí me chamou a atenção também, porque o próprio governador Eduardo Leite falou, né, em seu discurso, que PT, nunca ele votou no PT. E agora, para
chegarem no cargo, a qualquer custo e a qualquer preço, eles estão abraçando o governador mais mentiroso do planeta. Talvez seja isso, então. Talvez aquele governador mais uma vez mentiu, que nunca teria votado no PT naquela eleição para tentar pegar os votos bolsonaristas. Isso é muito triste, porque a questão de posicionamento acabou. Sinceridade, cara. Hoje eu tinha que dou risada, mas é triste. É triste para nós brasileiros que nós estamos vendo essas situações acontecer. E agora a gente se depara com coisas para... Antes não, agora sim. Depois não de novo. Então, mas o Tchequinho trocou de partido, assumiu, teve a sua... Agora, quem continua no mesmo e bota, aí sim. Vereador Iaran, seu da parte. Meu líder, meu presidente, o triste mesmo, senhores, diz, caro presidente, quem nos assiste, o triste mesmo, presidente, é envolver uma criança de 11 anos com síndrome do pânico, numa situação dessa, sendo acusada com baixaria por parte de uma jornalista dessa sigla, do PT. Isso é triste, vereador Wallendorf. Envolver a família. Se tem alguma coisa contra o presidente, joga em pedra nele. Ele fala para o público nacional e não a filha dele. A filha dele não tem que ser afetada com isso aí. É lamentável, é triste saber uma situação dessas, que um político não pode ter família porque é agredido. Vereador Renato. A única coisa que os meus colegas conseguem me atirar é que eu fui de partido de esquerda. Não interessa que partido eu esteja ou que vá, eu nunca vou para um partido para apoiar bandido ladrão, meus colegas. Se vocês querem assumir ladrão no partido de vocês, parabéns. Eu comigo não. Roubou, perdeu o meu apoio. Isso, vereador Renato, eu já disse na outra fala aqui que nós conhecemos bem, viemos do movimento estudantil e lá já existia isso, e isso acontece até hoje. A distorção, as mentiras, e eu acho que até foi isso que me fez escolher esse caminho, não o de lá, porque eu tinha tudo para ir para o caminho de lá, porque o movimento estudantil forma muitos militantes, e tem alguns que são até meus amigos, até hoje ainda são, alguns trocaram de partido, mas mesmo tendo posição, eu respeito a todos, porque isso é escolha, é democracia, porque nós vamos acabar segunda-feira e a nossa sessão vai continuar, nosso trabalho para a comunidade vai continuar. Mas, de certa forma, a nossa escolha vai impactar muito na vida dos cidadãos. Estou aqui com meu colega de partido, amigo, suplente dessa casa, vereador Fernando Rigon, vereador Iaran, e pode perguntar, mas vocês não são do União Brasil? Sim, mas existem relações que levam as pessoas a votar em outras, de outro partido, por confiança, por acreditar que daquela forma é diferente e é aquela que tu quer seguir. E na verdade, todos dentro da sua visão estão certos. Eu vou pegar a vereadora Eva aqui como exemplo. No que ela acredita, no que ela defende, ela está certa. E quem sou eu para dizer que ela está errada? Não sou ninguém para falar isso, porque dentro da visão dela, ela está certa. E nós, da nossa visão, estamos certos. Essa é a forma de conduzir as coisas. E não vou criticar nunca. Mas agora, como eu estava falando, de alguém que foi muito intenso em combate ao PSDB, em várias oportunidades, hoje botou um adesivo lá, o Juliano está indo para o PSDB. Me falou ontem. Vereador Gil. Presidente. Grande colega Rafael Colucci, muito importante essa sua observação que o senhor comentou agora aí, respeitando o posicionamento sempre dos colegas, mas uma coisa que eu sempre digo na tribuna, e fica um alerta, principalmente aos demais nobres colegas, existe uma coisa chamada coerência e coerência ética.
quando observamos essas coisas, que nem o senhor falou agora, e como vimos os alinhamentos políticos que se alinharam no segundo turno, observamos quem é quem, observamos candidatos vendendo a alma para o diabo em troca de poder, isso chega a ser vergonhoso. Realmente, parabéns por essa observação. Isso é vergonhoso, vereador Gil Krug. Realmente a palavra é tudo pelo voto. Vale tudo pelo voto. Ou por um cargo. Obrigado. Muito bem, vereador. Próximo inscrito, bancada do PSB, vereador Michel Oliveira. Mas, senhor presidente, quero lhe cumprimentar, especialmente a mesa diretora, cumprimentar as colegas vereadoras, cumprimentar os colegas vereadores, os visitantes que se fazem na Casa Legislativa, secretário Edson Machado, e quero já pedir meu tempo de vereador, presidente, se possível. Presidente, acrescer meu tempo de vereador. Se puder acrescer já meu tempo de vereador. Comunidade que está nos acompanhando pelas redes sociais, que vai nos acompanhar pelo canal TV Câmara. Colegas, preciso só um pouquinho, por favor. Meus amigos, hoje é um dia especial. Eu estou muito feliz hoje. Estou sempre feliz, na verdade, mas hoje, especialmente, é um dia festivo para a Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Quero já justificar, presidente, que não participei da ordem do dia porque estava despachando no Ministério Público com o promotor Paulo Cirne, promotor João Paulo, e não deu tempo de chegar na votação do projeto de resolução número 5, senhoras e senhores da comunidade, que cria, nós estamos fazendo história hoje. Marquem a data do dia de hoje, 26/10/2022, aonde esta Casa Legislativa aprovou por unanimidade o substitutivo projeto de lei que cria a nossa Escola Legislativa. Eu preciso registrar o agradecimento inicial ao ex-presidente vereador Colucci por ter permitido a viagem no ano passado para conhecer o projeto em Maringá. Preciso, vereador presidente Meirelles, agradecer Vossa Excelência e a mesa diretora, os colegas, mas em especial Vossa Excelência, uma pessoa que tem palavra, presidente Meirelles. Uma pessoa que honra a palavra, assim como este vereador. E lá no início do ano, quando nós conversamos, que o senhor teve a conversa com os colegas, eu fiz o pedido que estaria protocolando o projeto de resolução que criava a Escola Legislativa e que criava o Parlamento Jovem Estudantil. E Vossa Excelência se comprometeu em analisar os projetos, repassar à mesa e fez o protocolo. E aqui, colegas, eu quero registrar aos senhores da mesa o meu agradecimento e o agradecimento especial às colegas vereadoras e aos colegas vereadoras pelo voto favorável. E também pela participação com as emendas, o vereador Candeias fez emenda, a vereadora Ada também fez emendas, as comissões. O projeto foi amplamente discutido, vereador Gleice, o senhor deu relatoria favorável, amplamente discutido nesta casa, nas comissões, pela nossa Procuradoria Jurídica também, para chegarmos. É óbvio que o projeto teve transformação da onde a gente trouxe originalmente, da Câmara de Maringá. E aqui eu vou fazer uma carta à Câmara de Maringá, ao presidente Mário Osokawa, que muito nos recebeu o ano passado, ao Clademir Batista, a Deise Meira, ao ex-diretor dessa casa, ao Ronaldo Marques e ao Bruno Weber Amaral, que presta assessoria jurídica para mim, porque nada se faz sozinho. E esse projeto em específico é uma prova disso.
da construção positiva, legislativa, que esta Câmara tem, a Assembleia Legislativa tem escola legislativa, Congresso Nacional tem escola, Senado Federal tem escola legislativa. E agora Passo Fundo vai poder se orgulhar, vereador Rufa, porque nós temos a nossa escola. E projetos que vão qualificar os debates dessa casa, ainda mais, já temos um grupo qualificado, mas vai, vereadora Janaína, qualificar ainda mais o debate. Vai qualificar o nosso quadro de servidores, oportunizando cursos, oportunizando o acesso ao conhecimento, comunidade. E, acima de tudo, vai plantar uma semente na nossa comunidade de desconstrução do assistencialismo que se existia e deixou a comunidade, vereador Alberio, o senhor que tem experiência, mal acostumada, sobre qual o papel real do vereador para com a comunidade. O nosso papel aqui não é fazer favor para ninguém, não é prestar favores em troca de votos ou em outros acertos, isso faz parte da política, mas o resultado maior tem que ser projeto. A gente está aqui de passagem, e a gente tem que pensar que depois daqui a gente precisa deixar e formar novas lideranças, que tenham pensamentos progressistas, de pensar para frente, resolver os problemas da comunidade, tendo por missão as prerrogativas do vereador, que é fiscalizar o executivo e propor leis para a comunidade, mas não leis que vão ficar no papel, vereador Wilson, mas que vão sair do papel, vereador Luizinho, e que vão beneficiar a nossa comunidade, principalmente aqueles que mais precisam. E esse vereador vem buscando fazer isso, e não estou fazendo sozinho, porque os projetos passam pela casa sem apreciação tem apreciação dos colegas, e o voto favorável ou não, isso é de cada um, mas tenho carinho e felicidade por estar prestando um trabalho pelo qual me comprometi. Secretário Edson Machado e os vereadores, estamos fazendo história, repito, estamos fazendo história, porque da escola legislativa, dos projetos existentes, qual o Jovem Parlamentar, Câmara Mirim, Estágio do Conhecimento, todos esses projetos vão implementar na comunidade uma nova maneira de fazer política, resgatando, de fato, o que é o papel do vereador para com a comunidade. E nós, pelo menos este vereador, tem o objetivo de cumprir até o final de 2024 com todas as propostas colocadas em campanha. Mas, acima de tudo, deixar um legado através de projetos e ações que transformem a nossa comunidade, vereador Candeias, e que sirvam de ferramenta lá na frente para a construção de novas lideranças. Muito obrigado, de coração, é o agradecimento do vereador Michel Oliveira. Obrigado. Muito bem, vereador. Próximo inscrito, bancada do MDB. Declina. Bancada do PL, ausente. Bancada do Progressista, declina. Bancada do PTB, declina. Bancada do PSDB, declina. Vereador Luizinho Valendorf. Bom, minha gente, retorno aqui a esta tribuna, cumprimentando a todos de novo, de forma sempre especial, dizer para cada colega, cada vereador e vereadora, que eu tenho um respeito muito especial, primeiro como ser humano, como cidadãos de Passo Fundo, e depois, claro, como colega, como parlamentar, né, que representando uma parcela da sociedade. Então, quero dizer isso. Quero dizer para
para todos vocês e a quem está nos assistindo aí pela rede social, que democracia para mim é ter, antes de qualquer coisa, posicionamento. Posicionamento. Ou seja, de Pedro ou de Paulo, mas mostrar sempre a cara, como se diz. Dizer aonde você está e com quem você está. Eu ouço aqui muito o vereador Tchequinho falar, na qual tenho um profundo respeito, pois é vereador aqui em 3º mandato, e tem que se deixar claro isso, porque se está em 3º mandato, primeiro porque é um bom vereador, né? Um bom parlamentar, viu, vereador? Não concordo com muitas coisas que Vossa Excelência fala, muitas. Acho que Vossa Excelência muitas vezes agride aqui quem pensa o contrário do senhor. Mas é uma questão sua, né, então eu respeito muito. Mas eu quero dizer aqui, viu, que este vereador sempre se posicionou em qualquer momento que teve na minha vida comunitária, que para mim é mais importante, e também na minha vida política. Né? Eu, no primeiro turno já da eleição, eu já votei 13. Votei Lula no primeiro turno e vou votar Lula no segundo turno. Porque eu acredito que esse país vai voltar a ter esperança se o Lula voltar à presidência da República. Este é meu pensamento, esta é minha posição como cidadão, como vereador, como representante de uma parte da sociedade. E eu não admito de forma nenhuma ser insultado por qualquer pessoa que seja, porque não sou desse mesmo perfil. Eu respeito a todos para ser respeitado. Esta é minha palavra de ordem. E eu não tenho dúvida, meus amigos, minhas amigas, que este país vai voltar a ser solidário quando tiver alguém, e vai ser, tenho certeza disso, uma pessoa igual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estendeu, sim, a mão para os mais pobres deste país, que estendeu a mão, sim, para os miseráveis deste país. Eu conheço a pobreza como poucos aqui. Eu vivi tudo isso na minha vida. Eu já disse aqui nesse parlamento, vereador Índio, na pandemia, quando fui ajudar uma senhora de 73 anos, quando nós entregamos uma sacola econômica para ela, ela olhou para mim e disse o seguinte: seu Luizinho, este mês eu vou poder comprar o remédio para os meus netos, porque a comida, entendeu? O nosso rancho está garantido. Então eu quero aqui, minha gente, com todo respeito, dizer para cada um de vocês e quem está nos escutando, que acredito sim num país mais solidário, com a mão e o braço mais perto do nosso povo, dos mais humildes, e vai ser Lula 13 e Eduardo 45. Lhe dou a palavra, vereador. Em primeiro lugar, vereador Luizinho, eu queria dar os parabéns pelo seu posicionamento aí na tribuna, se dirigindo com respeito a todos os vereadores e à comunidade. O senhor pensa como eu, a favor das pessoas menos favorecidas, a favor do trabalhismo, e por isso que eu voto 13 e 45. Muito obrigado por esse meu desabafo rapidamente, mas principalmente um desabafo respeitoso com os colegas e principalmente com a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Wallendorf. Parabéns pelo seu posicionamento aí, e exatamente, sempre respeitando aí o posicionamento, que todo mundo é detentor da verdade, mas cada um da sua. Estando assim, encerramos a comunicação de lideranças, partimos para a comunicação de vereadores. Renato Orlando Tchecker, o Tchequinho. Com a palavra, meu nobre líder. É isso aí. Até tenho que parabenizar os colegas aqui, principalmente o vereador Wallendorf. Realmente, esse vereador aqui, o
Tchequinho, vereador de Passo Fundo há 10 anos, desde quando surgiu o Bolsonaro, aí 2 anos antes do Bolsonaro se eleger, eu já fazia meus posicionamentos aqui, então não é de hoje, o meu posicionamento de última hora. Mas eu parabenizo por 2 coisas os colegas vereadores aqui que se posicionaram. Primeiramente, por se posicionar. Em segundo lugar, pela coragem de apoiar o maior ladrão de todos os tempos, formador de quadrilha para roubar o nosso Brasil do mundo. E eu não acreditava em feitiço, mas estou começando a acreditar em feitiçaria. Estou começando a acreditar. Eu não acredito que um trabalhador sai de casa para votar num ladrão. Eu não acredito que um pai de família, trabalhador, pagador de imposto, pagador desse IPTU exorbitante que nós temos em Passo Fundo. Aliás, esses que aumentaram o IPTU exorbitante estão tudo do lado desses que vocês estão apoiando, do 13 e do 45. Que saia de casa para votar num ladrão. Eu não acredito que um jovem promissor, fazendo faculdade, realmente para nos salvar vidas amanhã e depois como médico, para nos defender como advogados, saia de casa para votar num bandido ladrão. Gente, pode ter 1000 defeitos, o governo Bolsonaro não é questão, mas comparado com esse ladrão, formador de quadrilha, é inaceitável que um professor culto, um professor não é desinformado, ele é informado, saia de casa para votar em um ladrão, gente. Tudo o que nós estamos presenciando, vendo, através de vídeos, esse bandido é a favor do assalto de celular, dizendo que aquilo ali é para o bandido tomar uma cervejinha com os amigos no bar. Saiu da boca desse canalha. Esse bandido é a favor do aborto. Esse bandido é a favor da legalização das drogas. E pessoas de bem votar num bandido desses. Sinceramente, isso só pode ser feitiçaria. Não tem outra explicação. Parabéns pela coragem por acreditar e votarem em um assassino político, o maior de todos. 10 anos. Obrigado, Renato Tchecker. Continuamos. Regina Costa dos Santos já utilizou o tempo. Vereadora Regina, calma, bebê. Tá nos melhores, amigos. Vereador Rafael Clucio já utilizou o tempo. Nharã Vieira de Carvalho. Bancada do União Brasil. Nosso presidente aí, tudo tranquilo, nosso presidente? Tudo certo? Tudo dentro dos conformes? Quer um cafezinho, hein? Beleza, tranquilo. Com a palavra, então, nosso excelentíssimo, saudoso colega, vereador Nharã de Carvalho. Saudoso. Obrigado. Caro presidente, caros edis, os funcionários da Câmara de Vereadores, TV Câmara, nosso plenário, o nosso querido Edson, que sempre nos acompanhando. Eu queria, vereador Wallendorf, dizer aqui ao pessoal que defende o Lula, não consegui baixar aqui, meus queridos, mas tem imagens do Fantástico na época que o Lula era presidente, de pessoas, vereador Rufa, disputando com os corvos no lixão lá em Vitória, em Minas Gerais, disputando comida, vereador Tchecker. E a miséria acontece agora. Por favor, vamos parar com essa ironia. Vim me dizer que no tempo do Lula se comia filé. Se alguém come o filé, então eu como a costela, porque só sobra o resto do boi, né? Então, o pessoal tem que entender que vamos votar, mas vamos votar sem demagogia. Para que defender uma coisa que não é certa? Todo mundo sabe, se fosse acontecido o inverso que aconteceu agora com a filha do presidente Bolsonaro,
estavam rasgando saia, rasgando para todo lado, no Brasil inteiro, falando mal de uma pessoa dizendo que era bolsonarista, como fizeram agora com Jefferson, associaram o presidente Bolsonaro. E é tudo que faz. Cada cidadão nesse país é dono da sua fala, de suas ações. Então vamos parar de responsabilizar um político por ações de alguém que é simpatizante a ele. Ele não está fazendo aquele gesto, aquela irregularidade porque é simpático ao Bolsonaro. É por moral, vereador Alberi, dele, pessoal dele. Tem nada a ver com o presidente Bolsonaro? Ah, porque mandou o ministro da Justiça acompanhar o andamento lá para quê? Para ver e que fosse punido corretamente. E que foi, aconteceu. O presidente Bolsonaro repudiou a atitude do Jefferson. Entretanto, estão associando a ele o ex-deputado. Mas é um absurdo. E é o maior absurdo que tem alguém vir me dizer aqui que no tempo do Lula não tinha fome. É um absurdo isso. Mas vamos ver o passado. Ou o Fantástico era fake? Naquela época não tinha fake. E estava lá as pessoas catando, disputando com os corvos a comida nos lixões. Vim me dizer que agora com o Lula vão comer melhor? Estão passando fome, é? Eu não estou vendo. Eu estou vendo churrasco todo final de semana. Agora vim me dizer que estão passando fome? Ah, por favor. Ah, isso aí não é complicado. É complicado. Eu gosto das coisas corretas. E é bom que sejam as corretas. E se fosse verdade, que fosse exclusividade no tempo do Bolsonaro agora, alguma necessidade de alimento, eu ia bater palma, né, para quem está acusando. Agora, vamos ver o passado lá do Lula. Obrigado, vereador Inharã de Carvalho. Michel Schwarzenegger Oliveira, já utilizou o tempo. Luiz Vomar Valendorf. Nosso grande líder comunitário, Luizinho Valendorf. Com a palavra, minha nobre liderança. Queria cumprimentar de forma especial também o Dilerman, lá da Rádio Planalto, dizer, Dilerman, que sou ouvinte de vocês lá, tu e o João Altair, de manhã, quando saí de casa, saiu escutando aí, lá na Planalto. Vereador Tchequinho, veja uma questão importante que tu diz aqui de feitiçaria, né? Loucura. Mas para te dar uma informação importante, 57.259.000 cidadãos do Brasil estão enfeitiçados. 57 milhões estão enfeitiçados, então, pelo Lula. Mas que barbaridade, né? Mas que baita partido. Esse é dos bons. Ou quem está fazendo por ele é forte, viu? Mas eu respeito muito a opinião do vereador Tchequinho, até porque ele mesmo disse que está tempo aqui, e uma coisa que ele falou certo, que ele está com o presidente Bolsonaro falando disso há muito tempo, então sempre é importante dizer isso. Vereador Índio, quer uma parte? É bem rapidinho, vereador. Vai lá. Para colocar na casa um pouco de humor aqui. Eu falei no primeiro turno que o vereador Tchequinho ia levar 2 surras nas urnas da vereadora Eva, e levou, e com o seu presidente. Agora, no segundo turno, é mais 2 surras, com o seu governador e com o presidente também. Vai lá, Tchequinho. Eu paguei para ser candidato, agora teve candidatos que tiveram até 200, 300, 500 mil reais para investir na sua campanha. Eles são muito bem para gastar o dinheiro do povo. Tá bom, vereador. Foi no peito e na raça, meu querido. Eu paguei para ser candidato, certo? 5 mil votos no peito e na raça. Tá bom, vereador. Tu acha que é pouco? O Tchequinho ficou bravo já. Pessoal, mas estão dizendo isso, eu voltei aqui na tribuna só para tocar nesse assunto, dizer sim, que o nosso povo na época do ex-presidente Lula estava bem melhor, com certeza. É só você ver o projeto aí, entendeu? Que era o projeto de habitação popular do ex-presidente Lula, Minha Casa Minha Vida, que foi mudado de nome, mas não foi feito nada na época do presidente Bolsonaro, botar Minha Casa Amarela. Eu vou fazer a moda do ex-presidente Lula, candidato a presidente, entendeu? Eles mudaram o nome, mas não fizeram nada sobre isso, entendeu? Nada, nada, nada. Mas é assim mesmo, pessoal, o posicionamento de cada um é importante. Eu acho que a discussão política é salutar nesta casa, nós precisamos disso,
dentro do respeito, da cordialidade. O pessoal fala muito da questão de corrupção, mas o candidato a governador, o Onyx Lorenzoni, caixa 2, confesso, que não soube responder ontem o candidato Eduardo Leite, porque não sabia. Obrigado, vereador Luiz Valendorf. Com a palavra, Leandro Kurtz Rosso. Senhor presidente, senhores vereadores, então coube a minha a última fala antes do período eleitoral, né? Então, em parceria com o vereador Gil, eu até não ia utilizar o tempo, mas eu quero desejar a todos boas eleições. Quem tem posição formada, os vereadores aqui, parabéns. É assim que tem que ser a democracia. Sempre cito aqui, temos uma vereadora da bancada do PT. Boa sorte ao partido, ao seu presidente. Temos do outro lado o vereador Gil, declarado Bolsonaro, declarado candidato Onyx. Mas eu volto a dizer assim aos parlamentares, política passa, amigos. Agora a amizade, as falas, o desrespeito, esse fica. Então concedo a palavra ao vereador Gil. Obrigado, vereador Leandro. Pedir para o vereador usar o tempo aí para me ceder essa cedência e complementar realmente as palavras que o senhor fez agora. Hoje é a última sessão, antes do nosso pleito eleitoral, do nosso segundo turno. Realmente é algo que está muito acalorado, acho que muitos anos não esteve tão polarizado em dois extremos as eleições. Isso diretamente reflete nos líderes políticos, na população e muito mais quem está concorrendo. Então sabemos que isso realmente não é bom, pois a democracia ela é muito bonita quando todos os lados são respeitados, todas as divergências entram num contexto buscando sempre o melhor para a nossa população. E a polarização, no meu ponto de vista, ela não é boa, realmente ela não é boa, os extremos não são bons, sempre existe um consenso. Então, peço aqui, humildemente, se em algum momento ofendi algum dos colegas, sempre me propus sempre a fazer meu posicionamento, minhas declarações, mas nunca ofender ninguém, porque eu acredito que o respeito é o principal ponto primordial para as políticas públicas de qualidade. E aceito sempre, sem sombra de dúvida, o posicionamento dos colegas, independente qual seja, respeito. Com quem tu tem um pouco mais de liberdade, tu brinca, às vezes brinca de acordo com o posicionamento e tenta convergir, tenta deliberar, talvez mudar de ideia, fazer puxar de contexto. Mas fica aqui o meu principal ponto importante, vereador, eu fiz questão de utilizar esse tempo, é um alerta para a população, que façam uso do seu voto e ajudem a escolher os nossos representantes. Porque no momento que tu não participa, quem decide é o outro. Quem decide é o outro. Então fica aqui, simplesmente, o meu pedido à população, que utilize do seu direito de voto no próximo domingo e participe das eleições. Forte abraço, obrigado, vereador. Eu quero, rapidinho aqui, Renato, só também aqui parabenizar a mesa diretora, que conduziu um período eleitoral turbulento, Brasil, Estado, e em Passo Fundo, na pessoa do presidente Evandro Meirelles, conduziu com coerência, com democracia, como é a maneira de... Obrigado, vereador Leandro. Quero registrar a presença do meu tio Lino aí, que espero que a Eva Valéria não tenha mudado o voto dele. Então... porque ele estava bem doutrinado, espero que tu não tenha estragado. Desculpa a brincadeira, mas nada mais havendo a tratar, A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.